Muito bom, né? Parabéns, Alberto, né? Parabéns à mesa. E eu acho que nós tivemos um tempo bacana aqui de discussão profunda, e nós vamos ter agora um tempo considerável para a gente poder fazer as inscrições de quem quer. Já vi que tem uma pessoa se inscrevendo, né? Aí é o seguinte, é só dizer, eu acho que é importante a gente frisar que esse é o primeiro encontro que nós vamos estar organizando a partir do segundo semestre, a continuidade desse trabalho, e a gente não vai ficar na defensiva tentando desconstruir o discurso da escola sem partido, mas nós também vamos trabalhar de uma maneira proativa, né? Oferecendo cursos, mini-cursos, seminários, debates, como tratar dessa questão da laicidade, da diversidade religiosa na escola, do discurso, de um debate sério a respeito da questão dos direitos LGBTs na escola, como pode ser abordado. Para isso a gente quer trazer, fazer uma aliança com todos os departamentos aqui da FAI, contar com os professores da educação básica, com o estudante, porque nós não vamos aceitar passivamente essa ofensiva, esse ataque à escola pública, a escola que tem que ser plural, tem que ser laica, e agora tem uma expressão, tem que ser civil, porque eles estão querendo militarizar a escola. Então nós vamos, a primeira pessoa que escreveu, não sei o nome dela, eu vou pedir que ela venha, se aproxime, mas nós vamos aqui, depois dele, os meninos, vamos fazer um bloco de 5, tá? Passo para ele, depois faz esse bloco aqui que levantou a mão, e já vi que o Geraldo no segundo bloco, tá? Eu vou tomar nota, mas eu não sei o nome de vocês. Boa noite, obrigado ao pessoal da mesa, excelente a explanação. Meu nome é Francisco, sou contemporâneo do Pablo lá na Fafiche. Eu lembro que eu voltei para senador, falou Pablo. Se a todos a minha pergunta vai para a professora, assim, não porque os outros não foram sensacionais, inclusive foi ótimo ouvir o estudante, assim, confesso que fiquei tocado por causa das questões do movimento estudantil. É muito bom ver o estudante, ver os estudantes falando na universidade, de fato é muito bom. E eu achei excelente as colocações. Eu gostaria de fazer um encaminhamento. Eu sei que dar serviço para os camaradas é foda, mas eu estou fazendo mestrado aqui no CPAD, na FACE, e eu tenho 17 anos de docência no nível médio particular em Belo Horizonte. E o nosso sindicato não se posiciona em relação a essa questão, já não tem um posicionamento público ainda do sindicato dos professores particulares, apesar dele estar ligado em tese a um partido dito comunista, né, Paulo? Mas enfim, eu acredito honestamente, no meu contato com os meus alunos, de que quem colocou com mais clareza isso aí foi o nosso camarada do movimento estudantil, de que é um ataque fascista, existe um movimento, se não mundial, pelo menos no Ocidente, de avanço das forças conservadoras em todos os âmbitos. Obviamente eles vão atacar primeiro as questões de direitos de quarta geração, direitos humanos de quarta geração, direitos relativos a gênero e étnicos, mas eu concordo com o Pablo no seguinte sentido, de que há, é claro, uma manifesta vontade da manutenção do Estado nos moldes conservadores e como ele foi formado no Brasil. Então eu vou sugerir aos professores e à professora, eu gostaria que você me apontasse, professora, e que você me orientasse nesse sentido, e se é possível, de que seja criado aqui em Belo Horizonte, ou se já existe algum grupo, alguém que pode tomar a frente, não só no sentido de unificar a produção desses documentos. Me parece que o LABEP agora, Pablo, já vou jogar serviço para vocês vão tomar isso à frente, vai ser ótimo. Mas se já existe um grupo que unifica essa pauta, que vá além de uma página no Facebook e que possa organizar, de fato, eu tive em novembro, a minha luta da mobilidade, mas eu tive em novembro na Câmara Municipal e lá estava representado o pessoal da escola sem partido e de fato, são grupos de inspiração fascista. Fizeram uma oração que partem para agressão, então isso não é uma brincadeira. Se isso passar, Pablo, eu discordo você no sentido, eu não acho que vai adiantar só a gente ficar no espaço de resistência dentro da escola, não acho, inclusive, que o Estado vai botar a polícia para prender a gente, cara. Então, se há, de fato, um grupo que pode unificar esses trabalhos, vocês podem fornecer esse trabalho, divulgar esse trabalho e unificar as pautas do movimento das mulheres LGBT, do movimento negro e também do movimento anticapitalista.
Muito obrigado. Olha, gente, nós temos várias pessoas inscritas já no segundo bloco. Então é o seguinte, vou passar qual é o seu nome? Márcio. Aí os alunos aqui, eles vão ter prioridade porque eles levantaram a mão no bloco, tá? Então nós vamos fechar essa sessão com um grupo de estudantes. Você se apresenta, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Márcio, sou militante do PCR, sou militante do movimento estudantil também, estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu acho muito importante, primeiramente, a gente ter esse plenário aqui lotado, os professores, né, que liberaram as turmas para virem participar, porque é um debate que, ainda que ele esteja, né, numa candência muito grande dentro do movimento social, o movimento estudantil esteja debatendo efetivamente alguns espaços. Tive presente na semana lá de Gênero e Diversidade do IENG também. E mesmo não sendo o tema central, a gente está trazendo esse debate para dentro da escola, para dentro das universidades. Esse fim de semana teve um encontro nacional de educação com vários setores da educação, do setor combativo, que estão debatendo também uma proposta de intervenção na educação de uma forma mais incisiva. E aí eu queria fazer uma fala, que eu tenho que sair correndo também aqui agora, para poder colocar uma provocação mesmo e talvez um norte de intervenção nessa discussão. Acho que a gente vive hoje um momento, né, de crise política, né, golpe institucional, fora Temer e tudo mais, mas que é um momento que, acima de tudo, ele deixa claro a fragilidade, né, do Estado que a gente vive. Acima de tudo, a fragilidade e os limites da institucionalidade. Então, acho que se a gente teve aí alguns avanços, né, eu acho que a própria questão de se construir hoje planos, né, de educação, sejam a nível federal, estadual, municipal, isso é, de alguma forma, uma coisa mais avançada, né, menos autoritária do que já foi em outros tempos. Tem as conferências que reúnem diversos setores para debater, mas isso tudo tem um limite, né? E o limite está colocado quando a gente viu agora o resultado, quando todos os planos que foram aprovados recentemente foram embarreirados de trazerem em seus conteúdos uma série de resoluções, que são justamente as resoluções que favorecem a discussão de política em sala de aula, a discussão de gênero, a discussão, né, mais emancipadora, e o caráter da educação vai sendo cada vez mais de formar isso aí que o colega falou, né, de soldadinhos e não formar as pessoas críticas mesmo. E eu acho que é o momento de a gente se colocar em posição de enfrentamento, né, nesse momento que a gente vive. Não adianta só também, vamos disputar o plano estadual, vamos disputar o plano municipal, porque vai simplesmente, o poder econômico vai falar mais alto, vai mobilizar uma caravana de igrejas, as pessoas vão lotar o plenário, vão votar contra, não só essas questões, mas são esses discursos, né, que hoje a gente coloca e problematiza na sociedade. São os discursos que elegem essas pessoas, e quando essas pessoas são eleitas, essas pessoas pouco falam disso. Né, o Bolsonaro, o Márcio Feliciano, eles não gastam o seu tempo todo falando de gênero e LGBT, não. Eles gastam a maior parte do seu tempo ferrando com os direitos dos trabalhadores, aprofundando as contradições que existem na nossa sociedade e prejudicando aqueles que já estão naquela base social de se fuder para sempre, que é justamente a classe trabalhadora, a juventude brasileira, a comunidade LGBT, negros e negras, etc. Então, eu acho que é importante a gente trazer esses elementos para a gente ter uma consciência maior de como a gente pode intervir nesse processo. Eu acho que intervenção nesse processo não pode ser outra, senão enfrentamento nesse momento que a gente vive. Então, eu acho que disputar os planos é importante, a gente debater com os professores, até onde o limite nos permite também fazer, o estudo de licenciatura, e é muito complicado também, a gente tem tem uma companheira nossa que estava dando um exemplo de um aluno trans que ela pegou, um menino que estava tentando, uma menina na verdade, né, que estava tentando mutilar seu próprio corpo porque não se reconhecia naquele corpo, tentou intervir naquele momento e foi demitida da escola. Então, a escola tem limitações, a institucionalidade tem limitações, e várias dessas limitações não vão ser vencidas se a gente não enfrentá-las, se não se organizar, para a gente ter uma atuação incisiva sobre elas. Eu acho que o que a gente precisa tirar daqui, pelo que eu vejo do plenário, boa parte é contra o projeto da escola sem partido, é contra esse processo de retrocesso que vem sendo colocado, e como que a gente pode atuar nas condições que a gente tem, que se governos, e se planos, e se instituições não conseguem criar as ferramentas, que a gente crie nossas próprias ferramentas para poder colocar à força a nossa liberdade democrática, o nosso direito de intervir na sociedade de forma crítica. Obrigado. Obrigado. Se apresenta. Boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou presidente da AMES BH e sou primeiro vice-presidente da UBS, eleita pela tese Rebelde, oposição. E eu acho muito importante estar fazendo esse debate aqui hoje, principalmente porque não é todo mundo que está sabendo o que está rolando. E aí, se a gente não colocar as pessoas para debaterem sobre isso, na verdade, isso vai passar no trator, igual um monte de coisa aí está passando no trator mesmo, porque essa conjuntura está muito acirrada, né? Um monte de coisa que está sendo votada
E aí a gente precisa se organizar com relação a isso. Uma coisa importante é essa questão do debate de gênero nas escolas e tudo mais. Os estudantes eles têm que se organizar para exigir que isso seja possível ser feito. Pelo menos lá na AMES a gente faz uma brincadeira, que existem não gosto de falar cota, assim, mas existem a quantidade de pessoas hétero que vão nas reuniões e a quantidade de pessoas, homens, que vão na reunião, porque é muita mulher na AMES e muito LGBT na AMES, assim. E isso mostra o quê? Que essa é uma parte do movimento estudantil, é uma galera muito rebelde, assim. A galera que é LGBT, os negros, as mulheres, são pessoas muito rebeldes, assim, por natureza. Então, é óbvio que eles vão querer fazer com que essas pessoas não tenham acesso à educação e, inclusive, sejam excluídas do processo. Então, para nós, é muito importante fazer essa luta, assim, sem dúvida. E aí, a gente está querendo fazer debates itinerantes nas escolas sobre esse tema. O Grêmio do Olegário foi, assim, primeiro Grêmio que começou a fazer essas coisas e tal, e já está puxando outros Grêmios de outras escolas também para poder fazer, e a gente acha isso muito importante. Essa semana, acho que o Marcos citou, mas está rolando a semana da diversidade de gênero e orientação sexual, e está sendo muito interessante, assim, porque a escola toda está querendo debater essas coisas, e ao mesmo tempo que está tendo essa questão da escola sem partido. Então, ao mesmo tempo, queria saber como é que são essas reuniões que estão tendo para a gente poder se incorporar enquanto AMES BH e chamar os outros grêmios também para poder participar dessas reuniões e também convidar todo mundo para poder ajudar a gente nesse debate. A gente entende que na faculdade também é importante, porque quem está se formando professor também precisa ter formação em como lidar com essas questões, né? Pelo menos o pessoal que eu conheço da pedagogia diz que a universidade ainda é muito conservadora, a faculdade de pedagogia ainda é muito conservadora. Então precisa mudar muito isso aqui dentro também. Mas até dentro das outras escolas a gente acha que seria muito interessante ter um painel desse jeito, apresentando as leis e tudo mais, explicando. Acho que seria muito enriquecedor, porque a gente sabe como é que aprova as coisas, né? Se no dia lá da votação não tiver um monte de gente lá ocupando a Câmara, um monte de estudante fazer bagunça, eles vão passar o trator e vão aprovar. Então a gente precisa mobilizar os estudantes para poder estar junto com os professores nessa luta e não deixar passar esse retrocesso mesmo. Obrigada. Essa é a parte mais vulnerável que nós temos na educação, de acordo com o pessoal da educação, da escola sem partido. Né? Vocês estão vendo que... Por quê, né? Então, primeiramente, fora Temer, e boa noite. Eu acho uma coisa importante, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Raíza, eu sou diretora de mulheres da FENET, que é a Federação Nacional de Estudantes de Ensino Técnico. E eu sou do Grêmio lá do Cefet. E assim, eu acho que a gente promove debate de gênero, debate de sexualidade, debate das questões raciais desde muito tempo. Desde antes de eu ser do Grêmio, assim. Gestões e gestões já, arquivos e arquivos lá, de professor falando que a gente estava promovendo esses debates, falando que a gente estava todo errado, vários arquivos lá. Mas eu acho mais interessante é que eu nunca vi isso, assim, pode ter algumas escolas de exceções, eu nunca vi esse debate vir da escola para os alunos. Eu sempre vi esse debate vir dos alunos para os alunos. E aí sempre que a gente ia fazer, falava que a gente passava o trator, falava que a gente não respeitava a hierarquia da escola e que a escola um dia ia fazer. E com o pouco que a escola fazia, e com o pouco que a gente tem hoje de condição de fazer, já é difícil fazer. E eu fico me perguntando se esse projeto de lei for aprovado. Que vai virar a escola. Se não mais um lugar que a gente sabe que o estudante senta, copia um quadro inteiro, fecha, aí vem outra aula, ele vai, copia outro quadro. Vai se tornar mais, de novo, cada vez mais isso. E não é o que a escola é hoje. Eu acho que assim, os secundas hoje estão dando um exemplo do que a escola é. O movimento estudantil hoje dá exemplo. Porque hoje, se tem uma parcela da sociedade achando que vai passar um projeto de lei que é extremamente fascista, um projeto de lei que é o exemplo do que tem mais conservador na sociedade, tem uma galera do movimento estudantil ocupando escola para falar que não vai ter corte de assistência estudantil, ocupando escola para falar que esse governo é golpista, ocupando rua, parando BR, igual hoje os meninos pararam lá no Pernambuco para falar que tem um governo golpista, que tem uma assistência estudantil que está sendo cortada. Então eu acho que está vindo assim, um projeto que está vindo contra
contra toda essa extensão do movimento estudantil. E acharam que a gente ia ficar calado. Eu brinco que acharam que a gente ia ficar lá esperando o leite derramar. E eu acho que a gente não, assim, eu tenho certeza que a gente não vai ficar. Mas eu venho para fazer mais um convite, assim, eu vejo muito movimento estudantil atuando, eu vejo a mobilização dos professores também, mas para fazer um convite para a gente fazer um tratado, quase um plano de unificar essa luta. Porque eu acho que tem que ser junto. Porque se for o momento do movimento estudantil lutar sozinho, ou o momento dos professores lutar sozinho, é a luta que perde. Eu acho que temos uma unidade. Uma unidade, assim, é igual, eu estava no Encontro Nacional de Educação e lá sobre esse debate, lá, não, mas tem uma parcela do governo e tal. Eu falei, gente, a gente tem uma unidade aqui. Temos que ter uma prioridade, que a prioridade tem que ser barrar esse projeto. Se a prioridade não for essa, a gente está sendo inconsequente com a educação brasileira. E eu queria deixar mais essa reflexão. Acho que temos que sair todo mundo daqui que é contra esse projeto de lei para tentar fazer essa unidade, para tentar conseguir o mínimo para construir essa frente mesmo, esse mínimo de consenso que é ser contra esse projeto de lei e que é para ser rebelde. Eu acho que temos que seguir o exemplo dos Ocupa Tudo, ocupar todos os espaços para ser mais atuante, mais agressivo e para barrar esse projeto de lei e todos os outros que vieram assim. Na verdade, os estudantes estão nos ensinando, né? Eu vinha dizendo que o estado mais conservador do Brasil era São Paulo. Aí, de repente, o movimento estudantil mostrou que eu estava totalmente enganado. Boa noite, gente. Meu nome é João. Eu sou do movimento Voz Ativa aqui no FMG, que também é um movimento dos estudantes, e sou do DEAFAFISH, né, que representa também um pouco do movimento universitário. Queria mais fazer uma saudação. Eu acho que foi muito boa a explanação aqui dos companheiros da mesa, né, explicando, né, o conteúdo desse projeto de lei. É importante que a gente o estude também, para nos municiar de argumento, nos municiar uma ofensiva também contra esse projeto. E queria aqui, mais do que tudo, deixar um compromisso do DEAFAFISH, do Movimento Voz Ativa, a estar compondo todo esse espaço contra esse projeto de lei. Para a gente conseguir, se for esse encaminhamento que o companheiro ele já colocou, para a gente criar aí um comitê, seja lá o nome que for, para a gente lutar contra esse projeto, que a gente esteja participando e a gente esteja contribuindo para unir força contra esse projeto de lei, que é um absurdo. Porque a gente consegue ver, e até nessa própria plenária é um exemplo, a combatividade que mostra historicamente o movimento estudantil e que vai continuar sendo assim também contra esse projeto de lei. Acho que a gente tem que ir para uma ofensiva. Eu acho agora, falando um pouco do conteúdo desse projeto, e um pouco com o que a gente estuda. É um absurdo que a gente não possa transmitir para os nossos alunos, que eu falo aqui, eu sou estudante da FAFISH, tem vários cursos de licenciatura. Tudo que a gente aprende. Porque o que a gente aprende na universidade é pensar criticamente, né? Assim, pelo menos a gente tenta aprender na universidade, isso é aprender criticamente qual que é a história do nosso país, como foi os elementos que criaram a nossa nação, a questão da questão econômica, que também foi muito bem colocado, e que a gente possa reproduzir isso para os nossos estudantes. E a gente tem o compromisso de fazer com que esse projeto de lei não passe, e foi como falou, a prioridade nossa, senão a gente não vai estar tendo um compromisso com a educação brasileira. Valeu! E pra mudar a educação, tem que ter ocupação. E tem que ter ocupação pra mudar a educação. E tem que ter ocupação pra mudar a educação. Ocupa tudo! Ocupa tudo! Primeiramente, fora Temer. Então, gente, boa noite. Eu sou Matheus Ariel, presidente do Grêmio Simone de Beauvoir, da Escola Francisco Menezes Filho. E pontuar sobre o projeto de lei, que vamos combinar, né, gente? Para não falar outras coisas, né? Tipo, seria o abismo para a educação, gente, literalmente. Literalmente sobre isso. Ninguém concorda. Eu falo pelo Menezes. A gente vem passando a semana inteira, o mês inteiro, desde que a gente tomou posse, pontuando sobre isso. Temos até alunos aqui hoje que acompanharam a gente. E
Eu acho que dentro dessa PL vem a questão das privatizações também, que é algo a ser questionado e estudado, que também seria um abismo dos movimentos secundaristas também, que a gente luta por isso. Como é que a gente fica? A educação, a gente precisa dela, gente, para estar aqui dentro de uma universidade, né? E sobre também as ocupações também. Sobre as ocupações, se for necessário a gente ocupa. O Menezes está ciente sobre isso. A gente vai ajudar se precisar, a gente vai. A gente já estava até organizando para ver se a gente consegue gente para isso. Vai ter mobilização dentro da escola. E pois é, mas dá ênfase a privatizações, porque, gente, é escola pública, gente. Se a gente quisesse pagar a escola, a gente ia para a escola particular. Ninguém é obrigado. Tipo, gente, muita gente que está em escola pública não tem nem condição. Vai a pé para a escola. Tem gente que viaja lá de Contagem para vir estudar. O preço da passagem também não ajuda. Pois é, né? 3,70, gente. Passa livre não sai, o meio passo, né? Sabe aquela complicação que é para fazer. Né? Sendo que assim, a gente tem que sair do nosso bolso mesmo assim, para depois a gente conseguir alguma coisa. Então, obrigado, gente. Como os jovens optaram em fazer mais, menos perguntas, intervir, em participar, colocar o ponto de vista, nós vamos dar continuidade aqui. Não vamos passar para a mesa agora, não. Mas deixa eu fazer o contraponto, não? É você agora. É você. Olá, meu nome é Júlio, eu venho de uma família inteira de professores. Fundei um grupo com alguns amigos que chama Patriotas, que obviamente alguns de vocês já ouviram falar. Primeiro eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui de opção político-partidária é de centro-direita? De centro? Ou de direita? Onde está a pluralidade de ideias na escola, principalmente naquela que vai formar o futuro da nação? Começa por aí. Tá, então vamos lá. Outra coisa que eu achei interessante é o seguinte, com relação ao debate, é muito interessante a gente fazer um debate. Gente, olha, nós defendemos o pluralismo de ideias. Vocês estão confundindo aqui quem está do nosso lado. Não, nós vamos ouvir, vamos deixar falar. É o contrário, eles estão querendo nos amordaçar. Nós nunca impedimos que a direita falasse. Aliás, ela está escancarada na Globo. Vamos garantir a fala dele. Depois nós nos posicionamos. Com relação ao debate, achei muito interessante, muito válido, teve alguns posicionamentos que eu achei bastante interessante, mas eu acho o seguinte, quando se faz um debate e não se coloca os dois lados, não é um debate. É pura e simplesmente mostrando uma visão unilateral. Tá? Com relação a isso, há um tempo atrás, nós tentamos fazer um debate exatamente com relação à escola sem partido. Nós convidamos o professor José Luiz Quadros, professor que é da PUC da UFMG, para participar. Ele, na última hora, ele cancelou e mandou um vídeo falando que não poderia participar. Esse é um ponto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês, enquanto educadores, um professor que seja pastor evangélico, ele poderia pregar dentro de sala de aula? E um professor não pode pregar, não? Não pode. Porque é uma questão ideológica que ele está passando, questão religiosa em cima dele. Baseado nisso, a gente sabe que existem leis que coíbem exatamente essas coisas, para que isso não ocorra, para que isso não aconteça. O que está acontecendo, na realidade, é uma grande deturpação da escola sem partido. Se vocês forem olhar friamente o que acontece, eu vou fazer uma pergunta para vocês que são os jovens estudantes aqui presentes. Vocês conhecem os deveres do professor? Conheço, aqueles que você está colocando. Não. Exatamente, ela já sabe. O que acontece é o seguinte, está tendo uma grande deturpação com relação à escola sem partido, que na realidade, em resumo, nada mais é do que pegou algumas leis já existentes, fizeram como é que posso dizer? Facilitaram o entendimento dessas leis
e colocaram 6 tópicos para ser fixadas dentro de sala de aula. Em resumo, a escola sem partido se trata disso. Colocar, pura e simplesmente, fazer uma divulgação da base legal de qual é os deveres, quais são os direitos e os deveres dos professores, para que os próprios alunos saibam a diferença entre estar sendo educados ou doutrinados. Okay? Só isso. Gente, muito obrigado pela atenção. O próximo debate que for feito, eu faço questão, vou passar meu contato para os organizadores, eu faço questão, se possível, venha eu, sozinho, igual eu vim, ou então mais um, para a gente poder debater. Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! De qualquer forma, eu gostaria de agradecer vocês por ter assegurado a fala, né, do Júlio. Eu acho que é importante a gente conseguir. Olha, nós não podemos esquecer qual lado que nós estamos defendendo. Nós defendemos o Estado democrático, de direito, nós defendemos o pluralismo de ideias e nós estamos defendendo aqui agora, nós estamos defendendo com clareza que tipo que é o projeto de Brasil que nós queremos. E nesse projeto de Brasil que nós queremos uma escola que dialogue, que questione as relações de desigualdades que nós temos no país, que leve em consideração a diversidade cultural. No projeto que a gente está querendo, é um projeto que defende a escola laica, e é importante, eu acho legal a manifestação, mas a gente tem uma fala aqui, nós vamos assegurar a fala de todo mundo, e na intervenção agora é o professor Geraldo, depois tem o Geraldo, depois é Camila, Ayane, Francisco, Ana Carolina e Moacir. Deixa eu só responder. Vocês querem comentar mesmo agora? Não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Eu vou passar para a mesa então agora. Claro. É só uma pergunta filosófica no campo da questão da diversidade e da democracia, que é: devemos tolerar os intolerantes? Não! 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 Golpistas, fascistas, não passarão! Golpistas, fascistas, não passarão! Boa noite de novo. Eu só esqueci seu nome, qual que é? Júlio. Ô Júlio, você vai me desculpar. Mas, se você quiser, eu te dou uma cópia do projeto, que nem você falou, não. Né? Depois você dá uma lidinha direitinho. Vamos debater? Vamos, depois a gente debate. O que pega? Você tinha perguntado por que não tem direita, centro-direita aqui. Eu li o convite bastante e nele não tinha nenhuma restrição falando que só quem era de esquerda, quem era comunista podia entrar. Quem era a favor, contra o projeto, podia entrar. O universo acadêmico está... Mas assim não, você não está respeitando a fala. Você me perguntou aonde que estava o pluralismo de ideias. Eu queria depois convidar o senhor da minha escola, Legário Maciel, que fica ali no centro da cidade, para o senhor ver a intolerância que tem lá, principalmente com uma colega nossa que foi agredida esse mês passado por ser negra e participar de religião de matriz africana. Ela foi assediada e ela foi... Esqueci o nome, gente. Quando a pessoa bate na outra. Agredida. E é só isso que eu queria falar também, gente. Eu queria depois... tem um panfleto, se vocês quiserem acompanhar, a gente está postando essas coisas relacionadas ao projeto, quando tem reuniões e tal. E queria falar com o camarada Júlio que se vocês fizerem uma reunião, pode convidar que a gente vai também para discutir sobre esse projeto. Eu fiz a pergunta, mas eu vou fazer uma resposta muito rápida. É importante dizer que quando a elaboração do evento, ela não tinha necessariamente esse termo do debate, embora ele pressupõe o debate. Inclusive na mesa aqui a gente tem percepções distintas, a gente não vai explicitar nesse momento,
Mas é importante chamar a atenção que a gente aqui explicitou lados, explicitou partidos. E uma das críticas é a crítica da negação do partido, a ideia da neutralidade. Então, quando um professor de química opta por discutir determinado conteúdo, mesmo que não seja um conteúdo comunista, ele faz uma opção, porque ele escolhe discutir uma coisa e não discutir outra. Então, o que eu acho que é importante explicitar é que o lado que defende um determinado projeto como esse é um lado que tem dificuldade a reconhecer a diversidade. É um lado que parte do princípio de determinados universalismos. E esse universalismo, inclusive, na dimensão da sexualidade. Então, eu acho que... E aí, uma coisa importante é ler o projeto para a gente poder fazer um debate não apenas da dimensão do achismo, mas para a dimensão daquilo que está escrito. E por isso que eu trouxe a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque os deveres de professores que está aqui não é uma compilação de leis que existem. Na verdade, é uma deturpação de princípios que garantem a diversidade e os direitos humanos, mas que está sendo usado para manter esse universalismo sem sexo, sem sexualidade, sem raça, sem classe. Ou seja, essa dimensão da neutralidade, ela serve um determinado partido e as pessoas precisam admitir isso, inclusive para a gente admitir, pensar, precisamos tolerar de fato aqueles que não toleram as diferenças? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Bom, é bom quando as pessoas se revelam, né? Falam que pensam e tal, que a gente fica até mais à vontade para fazer um debate, né? Então eu vou falar pro Júlio, que teve, né, a coragem de vir aqui hoje e tal, que a gente até agradece pela sua presença, de certa maneira. Mas assim, você é professor? Não, você não é professor. Então assim, quando a gente realmente tem uma preocupação com a educação, né, quem está aqui nesse auditório, em geral, estão se formando ou são professores. É muito diferente quando você fala de um assunto, né, de algum tema, quando você está completamente fora, você não conhece a realidade do dia a dia do professor, não sabe o que é o trabalho de um professor. Esquece que esse professor ele passa por uma formação superior, né, na universidade, que tem uma série, toda uma estrutura oficializada pelo Estado, né, e ele com o diploma, ele tem a chancela do Estado. Isso significa que ele é o responsável pelas palavras dele. Isso já está colocado na Constituição, né? Qualquer cidadão, se ele ofende, se ele agride, se ele difama qualquer outra pessoa, seja um professor, um aluno, um médico, um pedreiro, qualquer pessoa, ela está sujeita à legislação. Então não é necessário, Júlio, uma postura mais policialesca em relação aos professores. Não é isso, de maneira alguma, que vai ajudar a educação. Se a sua preocupação é em relação à educação no país, não é tentando calar a boca de professores. Até porque, sinto muito, mas isso não vai acontecer. A lei não vai ser aprovada. Nem a ditadura calou a boca dos professores. Nem a ditadura calou a boca dos professores. Então, vocês estão perdendo tempo. Eu não sei qual que é o interesse, não sei a serviço de quem, eu não sei qual é o partido por trás de você, né? Qual é o seu partido, né? Assim, eu não consigo entender por que alguém que não é professor, que não é desse universo, que não fez a opção de vida para ter o salário que a gente tem, para sofrer as agruras que a gente sofre, para também para passar pelos momentos de grande prazer e realização que a gente passa, formando pessoas críticas, como esse agora, vendo as pessoas aqui. Eu não sei quando que alguém que, por exemplo, eu não tenho muito o que falar sobre corrida automobilística, não é o meu universo, né? Eu posso até torcer por alguém, né? Mas não é o meu universo. Eu acho que você poderia falar mais sobre esse universo, que é o seu, né? Agora, educação não é a sua praia. Então você está, infelizmente, fora da água aqui. Bom, Só para esclarecer.
fico muito feliz que o debate realmente aconteça, né? Como o nosso colega já disse, o convite, inclusive, ele era extensivo a todos, não tinha nenhum tipo de limitação ou de posicionamento político, né? A dificuldade de se colocar na mesa alguém que é contrário, e eu acho que a sua oferta ela tem que ser levada em consideração, porque a gente vai discutir, mesmo porque dentro do movimento Escola Sem Partido, como eu disse, que foi retirado da consulta do site oficial dos grupos, há uma grande aversão ao debate acadêmico. O que a gente escuta cotidianamente é isso que você falou. A universidade está tomada por esquerdistas. Esquerdistas que não esquerdopatas, é o que eu mais escuto. A universidade brasileira, ela está tomada por esquerdopatas. Toda vez que eu participei de um debate e que se apresentava dados da academia, os dados da academia não serviam porque o debate da academia era contaminado. Vou lembrar um que parece que não tinha nada a ver, mas era muito fortemente marcado por isso, em relação ao Bolsa Família. Aí eu fui citar o Vozes do Bolsa Família, mas essa daí é uma pesquisadora ligada a essa academia que é de esquerda. Então, se eu já paro do pressuposto que o outro não vale porque ele tem um posicionamento contrário, aí é impossível ter um debate, tá? Eu fiz questão de pedir e colocar na tela, eu quero chamar a atenção, isso aqui, mais uma vez, é do Escola Sem Partido, foi postado no dia 18, né? Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando for seu professor. Eu quero mostrar agora, num tópico, a impossibilidade disso. Quando o professor adota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. É determinada ou uma corrente ideológica? Porque na minha formação, como eu falei, se fosse assim, eu não poderia ler Edmund Burke. Eu não poderia ler Zé Murilo de Carvalho, que é um monarquista. Eu não poderia ler, como nós lemos, Fernando Henrique Cardoso na Teoria da Dependência. E todos os outros autores. Não tem jeito de eu trabalhar com nenhum autor que não seja identificado com uma corrente ideológica. É esse que é o problema. Não existe neutralidade, né? Eu posso entrar totalmente contrário ao que você está dizendo. Mas isso é um posicionamento político e ideológico. Então, quando isso aparece na página, que é uma menção de denúncia, é um denuncismo, você vai adotar ou indicar livros, publicação de autores identificados com determinada corrente ideológica, significa que qualquer autor que eu indicar, qualquer prática, eu vou posso ser indicado. Eu posso até fazer o contrário. Fulano pediu para ler Olavo de Carvalho. Não, ele é identificado com a teoria liberal. Então não vou ler, eu vou fazer a denúncia. Então esse é o problema. Para a gente ter um debate qualificado, e aí o Rodrigo já coloca isso com muita propriedade, a gente tem que partir do entendimento, aí tem que ter uma base comum, que neutralidade não existe, né? E aí esse que é o grande problema. E só para finalizar, mais uma vez, quem estava aqui no Plano Estadual de Educação, né, cansou de ouvir determinadas coisas, tá, que para mim são muito estranhas. Por exemplo, teve várias intervenções, eu nunca ouvi falar, me apresentem, a pessoa que estava dizendo, uma teoria sobre ideologia de gênero. Eu até gritei no fundo, sobre ideologia de gênero, realmente você não vai ter não. Sobre teorias de gênero tem várias. Ah, não, mas essa daí é Foucaultiana, essa daí é de esquerda. Ué, a pergunta não é se tem um determinado autor, se não tem o debate ele está posto, né? Nós escutamos, infelizmente, dados, no mínimo, para ser assim, caridoso, equivocados, né? A nossa companheira Alice, a companheira Miriam, fez uma compilação de frases que nós escutamos, como, por exemplo, isso tem gravado, né, que países que hoje são campeões em violência sexual, como Noruega, reparem quais são, Suécia, Finlândia, é que adotaram a ideologia de gênero há 30 anos atrás. Foi falado isso no microfone. O que eu acho muito engraçado é a coincidência. São geralmente países com alto índice de desenvolvimento educacional, que a escola é pública, né? No caso da Finlândia, a escola é 100% pública, gratuita, e aí isso é colocado como um dado científico. E aí você pergunta a fonte,
Aonde que tem isso? Né? Não, pode procurar no Google, nem no Google isso tem. Falar que na Finlândia e Noruega elas são campeões de violência sexual e são campeões porque adotaram a ideologia de gênero, precisa no mínimo de muita boa vontade ideológica para acreditar nisso. Então, só para encerrar, seja bem-vindo ao debate. Eu acho que o debate ele é salutar desde que a gente tenha um consenso mínimo, né? E qual que é esse consenso? A gente vai trabalhar com dados de pesquisa. Se eu já parto do pressuposto que as pesquisas são desqualificadas porque elas são produzidas por uma academia que é toda de esquerda, né? USP de esquerda, UNB de esquerda, é maravilha. A própria UFMG, né? De esquerda. Então, se eu já parto desse pressuposto, aí não tem debate. Ok? Obrigado, Ramon. Nós temos um problema de limite de tempo. Então é o seguinte, nós vamos colocar o teto até 10h30, que é o horário de funcionamento aqui, e aí eu vou garantir a fala na ordem que está aqui, tá? E vou pedir que as pessoas sejam o mais breves possível. Com a palavra, o professor Marcos. Geraldo e Marcos. Aqui aí eu vou querer. A sequência é Geraldo, Marcos e Túlio. Bom, boa noite, gente. Cumprimentar a mesa, recado bem dado, conversa boa. Quer dizer, tinha uma série de coisas para a gente tratar aqui, tá? Mas que o capitalismo é um sistema eivado de contradições, né? Contradições que produzem perversidades. Isso não é um problema brasileiro, a gente tem exemplos mundo afora. Agora, no Brasil, como em outros países, temos a particularidade, né? E aí, até mesmo o Zé Murilo Carvalho, que é um conservador, tá? Ele tem lá a tese do que seria as marcas sociais, né? É uma expressão gramsciana, mas ele usa disso que ele fala: latifúndio, escravidão, patriarcalismo, patrimonialismo. Onde que isso se assentou historicamente? No processo de colonização. A escravidão, por exemplo, só para tratar da escravidão, ela foi fundamental para o processo de acumulação primitiva do capital. Sem a escravidão, o capitalismo, quer dizer, não tem o si, né? Mas o capitalismo se fundou também na escravidão, no tráfico negreiro, na produção de algodão nos Estados Unidos, correto? Então, o tráfico negreiro tinha toda uma cadeia produtiva. Muito bem. O Darcy Ribeiro coloca uma seguinte questão. E se a gente conseguir fazer a leitura do que ele coloca, aí nós vamos ter que ter, eu sei que é difícil, uma paciência com a nossa direita. Porque ela é ignorante. Ela é infecunda. Porque ela se estabeleceu em cima de uma ignorância. A burguesia brasileira, a elite brasileira é iletrada. É contraditório dizer isso. Quando mais novo, lá no ensino médio, talvez no início da graduação, eu não acreditava, achava que era anedota, o estudante de arquitetura que apanhou na Afonso Pena, porque estava com um livro lá sobre Brasília, que era a capital, né? E na ditadura o cara lá achou que era o capital. Bateram no cara. Depois a estudante lá de Belas Artes, que estava com um livro de cubismo, também apanhou, porque falaram que era a doutrina de Cuba. Nas manifestações de 2013, um delegado fascista, porque depois se descobriu que ele fazia parte de uma célula que fazia apologia do nazismo, não estava caçando o tal do Bakunin? Agora, só que se a burrice da nossa burguesia fizesse mal somente a ela, tudo bem. Não. Mas a burrice dela coloca um problema dialético pra gente, porque nos obriga a responder uma coisa que a gente queria que tivesse superada. E aí a gente retroage na pauta, porque ela não conseguiu nem ser liberal, porque ela não defende a universalização da educação. Ou seja, ela ainda tem no seu traço, ela ainda tem no seu DNA o ranço da escravidão. E é por isso, por exemplo, que ela faz apologia ao estupro, ao racismo, porque isso está na fundação da nossa sociedade, e nós todos somos um pouco disso, e é isso que a gente tem que superar. Por isso que o Rodrigo, em algum desses eventos aí, falou lá o seguinte: se eles estão reagindo a isso, imagina uma pauta mais ousada.
E nós vamos perder de horizonte, a pauta mais ousada não. Mas é pra gente entender com quem que a gente está lidando. Né? Infelizmente, por mais que às vezes eles se coloquem como agressor, eles são agredidos. Porque eles são de uma pobreza espiritual enorme. Né? Tudo bem, tem materialidade, sou pagando, mas é uma pobreza material enorme. Agora, do ponto de vista da geopolítica, isso se coloca a serviço de outros interesses. E aqui no Brasil, eles não precisaram gastar 3 trilhões como gastaram para matar o povo iraquiano. Porque tem uma elite covarde, ignorante, racista, fascista, nazista, que não passarão! Estudantes contra o capital! Estudantes contra o fascismo, capitalismo neoliberal! Estudantes contra o fascismo! Estudantes contra o capital! Estudantes contra o fascismo, capitalismo neoliberal! Ô pessoal, meu nome é Túlio, sou professor lá da UEM. Primeiro fazer um convite na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade, teremos um ato público em apoio à greve da UEM da Unimontes, está completando hoje 51 dias, né, tem ocupações de estudantes na unidade Frutal, unidade de Birité, e tem a greve geral dos estudantes administrativos e professores lá da Unimontes. Dizer, né, que na história de ensino de história, teve uma época que era comum fazer apologia ao nacionalismo, né? Exaltar a pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Unesco, começou a debater outros assuntos, né? E colocar que o estudo a respeito ao patriotismo, nacionalismo, pode levar a humanidade à barbárie. Nós temos hoje no Brasil elementos do fascismo cotidiano, presente, também na universidade. Primeira vez que eu vejo a manifestação do movimento patriota dentro da universidade, presente. Né? Sábado estivemos presentes lá no centenário de Helena Greco, comemoração ao viaduto Helena Greco, e nós tivemos lá também a manifestação do movimento patriota. Dizemos, não era direita, direita Minas, seus amigos. Olha só, perderam, conseguimos mudar e hoje chama Helena Greco, viaduto Helena Greco. A outra questão que eu acho que é importante, quando avançamos no PCM de História, de Geografia, na perspectiva da escola, respeito à cidadania, a busca da construção de uma democracia substantiva, que vai além da democracia formal, nós avançamos bastante combatendo essa ideia do patriotismo. Até porque, na sociedade, nós temos a divisão de luta de classe na sociedade, muito clara. Está presente aqui. Eu só acho que a gente não pode subestimar a direita que está se organizando, está presente agora nos debates. Temos que dar resposta concreta à situação concreta. Né? Vamos promover o debate e disputar. Para terminar, fora Temer, mas a saída é pela esquerda. Boa noite, gente. Meu nome é Carol, sou estudante de pedagogia aqui. Enfim, é só deixar um recado que nós não vamos nos calar. Tem muito tempo que a gente está nesse movimento, nós vamos continuar, independente do fascista, direita ou golpista, o que vocês quiserem chamar. Nós não vamos nos calar, assim como nós não nos calamos quando um cara com a camisa do Bolsonaro foi até a Escola de Belas Artes. Nós não nos calamos e não vamos continuar lutando. Estamos aí para isso, enfim. Lembrado, o movimento Pai pela Democracia, que está acontecendo, que é a junção dos professores e dos alunos. Então, todos estão convidados a participar. Francisco. Boa noite a todos e todas, pela milionésima vez para Temer. É o seguinte, eu vim aqui para falar, eu sou um ex-aluno aqui da universidade, mas mais do que isso, falo do meu lugar como professor de História. E tem me preocupado muito essa questão do projeto, a gente tem discutido isso, Patrícia, Ramute,
com relação, inclusive, de uma inaptidão da nossa classe de se apropriar do perigo que a gente está correndo. A aprovação desse projeto é um grande perigo. E algumas situações que vocês disseram que poderiam acontecer em decorrência do projeto, eu queria socializar. Por exemplo, nosso colega estudante, ele mencionou de professores serem ameaçados quando foram fazer greve. Na greve de 2011, quando eu fui panfletar na minha escola no estado, a diretora disse que não me reconhecia naquele momento como professor e que ia chamar um camburão para me prender. Falei que ia sair preso, eu e o William, professor de artes, acabou que não aconteceu. Então isso são coisas que já acontecem, mesmo não tendo projeto. Nessa mesma escola, uma estudante nossa era praticante do candomblé e tinha que raspar o santo, fazer o santo. Isso era no meio do ano. Mobilizamos uma galera para conversar com a diretora. Não, mas como é que a gente faz e tal? Não, mas da mesma forma que os alunos que são adventistas do sétimo dia têm direito de fazer provas em outros dias, ela tem o direito de ser ressarcida da sua carga horária e tal. A diretora conseguiu mobilizar a aluna para fazer isso durante as férias, sendo que, inclusive, a escola não sabia que era uma escola majoritariamente neopentecostal. Uma outra situação, agora na prefeitura. Escola integrada. A escola tinha mobilizado o professor de capoeira, havia inúmeros alunos inscritos. Na hora que começou a praticar a aula de capoeira, houve uma mobilização dos pais para que todos saíssem e acabou que a gente teve que romper e não ter a prática da capoeira. Então o que eu quero chamar a atenção do Eli, do pessoal aqui, é o seguinte: tem essa frente, que a gente tem que lutar contra o projeto, mas tem uma frente de que quem está lá na ponta, quem está na escola, já está passando por isso há alguns tempos. Pais como o Júlio, a gente encontra cotidianamente na escola. E a gente enfrenta isso. E quem está na ponta, enfrenta isso, é uma situação muito grave. E aí quem está na ponta passa por isso, independente do projeto. Então a gente tem que lutar em duas frentes. Uma, contra o projeto, e uma outra para a gente voltar para a escola, para se mobilizar com seminários e cursos, para que essa intervenção realmente possa acontecer lá no João da Sala. Francisco, a ideia é essa, a gente não vai parar a luta, vamos para o enfrentamento. Ana Carolina. Fora Temer, boa noite. Antes de eu poder responder algumas perguntas, eu quero parabenizar o movimento estudantil. Eu também já fui de movimento estudantil. E são vocês que impulsionam a gente, sim. Estamos lá dentro da escola, somos oposição, mas se não tiver estudante apoiando, a gente não vai pra frente, não. Até para fazer canalização, então, parabéns, continue. Se por um acaso essa porcaria passar, aí que tem que estar atuando mesmo, junto com os professores, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Onde está a pluralidade na escola? Pluralidade está dentro da minha sala de aula, quando eu posso apresentar cultura, diversas culturas para os meus alunos. Não é só a cultura de saber que existe um pintor francês, não, assim como coloca os livros didáticos. Nós vivemos num país pluricultural. Nós temos que, inclusive, ter a ética de entender que você precisa ter o conhecimento. Se você vai aceitar ele na sua vida ou não, é outra coisa. Então, onde está a pluralidade na escola? Está principalmente em apresentar a diversidade da religião e a diversidade cultural. O professor evangélico pode pregar em sala de aula? Não pode, mas ele prega. E ele prega de forma substancial, não apresentando outras religiões, outras formas de cultura dentro da sala de aula. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito com a criança e formação. Isso aqui tem uma deturpação dessa ideia. Meu querido colega, deixa eu te explicar uma coisa. Quem fala de sala de aula é professor, principalmente professor de primário. Eu não dou aula só de história e geografia, não dou aula de história, de geografia, de matemática, de religião, de educação física. Eu ensino todo mundo a ler e a escrever, e eu tenho que fazer todo mundo ter senso crítico, e ainda tenho que aturar tipos de pais como vocês que querem me barrar dentro da escola. Então a história é o seguinte: esse tipo de projeto, se passar, acabou a pedagogia, a gente não sabe dar aula mais. E se a gente não sabe dar aula, ninguém mais vai aprender. Então você quer um país sem educação em sua escola? Parabéns. Agora, se você quer realmente modificar a educação e garantir a pluralidade dela, vai estudar sobre educação, porque você não sabe. Então você larga de ser hipócrita, fascista, machista, porque eu falo de gênero quando eu falo para o meu aluno que ele não pode agarrar colega, que ele não pode bater. Porque isso acontece o tempo todo e os pais acham que é uma maravilha, que menino tem que ser garanhão mesmo.
e que quem é homossexual tem mais a que apanhar. Não, não vai apanhar, não. E enquanto eu for professora, eu vou garantir a diversidade e a pluralidade dentro do ensino. Arrasou! A nossa luta unificou, é estudante junto com trabalhador. Boa noite, pessoal. Eu sou estudante da FMG, mas sou principalmente professor da rede municipal. Trabalho com estudantes de terceiro ciclo, com a moçada, com os adolescentes. Então, Júlio, eu quero dizer, uma coisa já foi dita aí, mas dizer que eu acho que você não conhece a escola por um motivo. Porque quando você diz que a escola é de esquerda, oxalá você estivesse certo, sabe? Está muito enganado. O que a gente sofre, como a colega disse, passa no nosso trabalho diário de cerceamento de liberdade. Tá? A gente vai, quando a gente vai trabalhar sobre religiões e começa a discutir com os meninos candomblé, entrega para eles o texto, esse texto é amassado, é jogado na frente, na cara do professor, sabe? Isso aí mostra para a gente que não existe pluralidade mesmo, não. A pluralidade a gente está tentando construir, tá? Então, eu acho que realmente você não conhece essa escola nesse sentido. Porque se ela fosse de esquerda, estaria muito melhor, com certeza. E vou lutar cada dia do meu trabalho para que seja de esquerda, tá ok? Sei também que é muito cômodo para você falar sobre educação e dessa forma se posicionar para quem falar do seu lugar, que são um lugar que está hegemônico, que está sendo hegemônico há 500 anos no nosso país. Então é cômodo falar, né? Eu acho que o pessoal confunde direitos com privilégios. Quando a riqueza e os bens de um país e os acessos e tudo são garantidos apenas a uma parcela, acho que é privilégio. Deveria ser concedido, deveria ser usufruto de todo mundo, para que se tornasse de verdade direito. E neutralidade não existe. Eu acho que quem se diz neutro, uma escola neutra, é uma escola que se posiciona ao lado dessa classe que está hegemônica e que é opressora. Na sua fala, terminando aqui, você falou citou o exemplo do pastor. Acho que tem uma grande confusão aí. Escola não é religião. E a gente luta para que não seja dogma e que não seja religião. Eu acho que o que está... Por favor. Eu acho que o que está querendo ser imposto ali pela escola, pelo projeto de vocês, é justamente uma escola dogmática. Escola é o contrário de educação, é o contrário de religião. E, para finalizar mesmo, só quero dizer que esse projeto de país, de escola de educação que você defende, é um projeto que quer me calar e quer me impedir de ser professor e de fazer o que eu faço todos os dias. E aí, eu não admito isso sem hipótese alguma e vou lutar com todas as minhas forças contra isso. Obrigado. A Ayana, na verdade, ela estava escrita antes, então eu vou garantir a fala dela. Boa noite, eu sou a Ayana Dara, vice-presidente do Grêmio do Cefet Belo Horizonte. E eu estou aqui falando hoje não só como estudante, mas como pessoa filha de militantes do movimento negro, que sabe qual foi a luta, qual foi as poucas conquistas e como elas demoraram para ser conquistadas, para serem garantidas para a gente hoje. Então, se a gente está falando agora, enquanto uma estudante negra numa instituição federal que é completamente racista, para poder falar como as cotas mudaram a realidade da minha escola. E eu queria falar muitas coisas, eu não vou direcionar minha fala exclusivamente ao senhor, porque eu acho que já ouviu bastante coisa e acredito que não foi o necessário ainda, mas enquanto aluna negra de uma instituição federal, onde eu faço um curso técnico que 90% da minha sala é composta por pessoas brancas que não são pobres, são pessoas da classe média alta, e onde eu tenho que ouvir da boca do meu professor, que é um professor da minha matéria mais, digamos, mais difícil, né, um curso completamente de exatas, falando que se hoje as notas da nossa sala estão baixas, é porque a gente está aprendendo muito sobre sociologia e filosofia na sala de aula. Porque agora tem um projeto que está falando que vai colocar a história indígena na escola, isso é um absurdo, porque está tirando o lugar da matéria dele. Então, assim, a nossa pauta vai muito além do que o professor fala na sala de aula, mas como é que ele está atuando lá dentro. É uma questão que a gente está vendo hoje, por exemplo, no Facebook,
saiu um texto de uma mulher negra falando que a melhor coisa que aconteceu para os negros foi o racismo, foi a escravidão. Porque se hoje nós somos curados, porque Jesus Cristo salvou, porque a Europa levou a história de Jesus e disse que o que tinha no continente africano era coisa ruim. Tudo que a gente tem na nossa história, a história dos negros dentro do continente africano, é uma história que é uma coisa completamente deturpada. Que falam, não, porque eles salvaram a gente dos monstros, dos demônios, que é as religiões matriz africanas. E se hoje eu sou uma jovem de 17 anos, candomblessista, e não tenho vergonha de falar isso, eu posso falar que a minha escola, de onde eu venho, não só os meus pais, que me empoderaram muito para poder falar sobre isso hoje, mas a minha escola tem que saber me respeitar. E se a minha escola não sabe me respeitar, e o meu professor não entende questões como essa, que a gente tem que se afastar da escola em determinados períodos por causa da religião, se a gente tem que fazer nossas coisas por causa da religião, e eu estudei numa escola que era municipal, que na minha escola tinha uma imagem de uma Nossa Senhora lá dentro. Quer dizer o quê? Ela está me representando? Não está. Está representando a quem? Então, se o professor tem o direito de falar da religião dele, que tem um professor de todas as religiões. Tem? Não tem. Então a gente não pode garantir isso para todo mundo. Isso aí. Boa noite. Eu sou Mariane, sou vice-presidente do Grêmio Simone Beauvoir, que representa a Escola Estadual Francisco Menezes Filho. E eu estou aqui para representar, primeiramente, fora tempo, e o único problema é eles acharem que nós, alunos, não temos capacidade de pensar ou argumentar alguma coisa sobre determinado assunto. E é errado, a gente é capaz de pensar assim. Não é à toa que a gente está aqui hoje, não. E outros problemas que ocorrem também, eles acharem que quando a gente está conversando com o professor, ele está manipulando a gente. Não é isso não, gente. Um pouco que falta de cabeça aberta. Pelo menos na minha ponto de vista, acho que na ponto de vista de muitas pessoas, quando você entra em um debate, uma conversa com o seu professor, aí você chega em casa, fala com os seus pais, você fala, nossa, meu pai tem um pensamento diferente do meu professor. É aí que você vai pesquisar, analisar e ter seu próprio argumento. Isso não é manipulação, não. Isso é estudar. É simples. É você ver a coisa e você realmente ter seu próprio argumento. Isso não é manipulação nunca. Então vocês não querem tirar praticamente a história, a filosofia, a sociologia, não. Porque a base da filosofia e sociologia é política. E está explícito na PL que é proibido não, seria fechar, crime falar sobre política dentro de sala de aula. Então vocês melhoram os seus PL, porque pelo amor de Deus, gente, se está lá escrito assim é porque tá. Se está escrito é porque realmente está argumentando. Então eu vou fechar falando isso e vou passar a palavra. Gente, só pra... Deixa ela falar. Ela tá lá na esquerda, tá? Deixa ela falar. Gente, não é CC não, já estourou o nosso tempo aqui. E a Denise? Um minuto. Eu sou Denise, sou professora da rede pública, diretora estadual do Sindut Minas Gerais. E estamos aqui para marcar um posicionamento público e institucional do Sindut Minas Gerais contra esse projeto nefasto. Eles já tiveram uma amostra da nossa organização no Plano Estadual de Educação e agora o Sindut institucionalmente vai entrar na discussão. Estamos aqui hoje para isso, para enfrentar esse projeto que hoje recebeu o maior cacete acadêmico que eu já vi na minha vida. E é isso que nós temos que fazer, porque eles não têm conteúdo, não dão conta de um debate com profundidade, e é na academia que nós temos que fazer isso, e vamos fazer dentro das escolas estaduais, e vamos fazer nos espaços institucionais do sindicato, e se quiserem tomar cacete, estão convidados para participar dos nossos espaços, para aprender com quem está na sala de aula, para aprender com quem enfrenta violência na escola, para aprender com o professor que tem que atender o aluno que foi violentado em casa ou que presenciou a mãe apanhar. Isso é discutir gênero. Presenciou a mãe apanhar dentro de casa. Então vocês estão convidados para aprender conosco, que estamos dentro da sala de aula, que estudamos para isso e que não vamos discutir do ponto de vista do achismo. Nós vamos discutir do ponto de vista teórico. E parabéns à mesa, e parabéns pela iniciativa, e tem que ter mais cacetes acadêmicos como esse, para esse povo perder o rumo de casa e não voltar aqui nunca mais. Muito obrigada. Falaram o seguinte, que ele está gravando, nós estamos gravando, vamos colocar
no YouTube. Não tem problema não. Aqui, olha, Roberta, para não falar que houve cerceamento, com a palavra a companheira Roberta, e nós vamos encerrar com ela. Gente, boa noite. Primeiramente, fora Temer. Só pra gente tentar concluir aqui, me apresentando, eu sou Roberta Muriel, também sou diretora de Relações Institucionais da FENET. E pra gente tentar concluir aqui, eu sempre aprendo em sala de aula que nós temos que tentar ser didáticos. Porque às vezes não adianta você ter o conhecimento, mas não conseguir passá-lo. Só pra gente ter algo aqui bem didático, você tinha perguntado, que até uma companheira nossa respondeu de forma maravilhosa, se nós estudantes sabíamos os direitos dos professores. Então acho melhor a gente debater aqui nesse plenário que a gente tem. E eu gostaria que todos participassem. Quantos aqui são professores? Ótimo. Vocês sabem os direitos de vocês? Ok. Eles sabem os direitos, e justamente por saberem os direitos que eles estão lutando contra essa PL, que eles estão lutando contra essa escola sem partido. Se eles não soubessem o direito deles, eles estariam dentro de casa. Então, justamente por sabermos disso e por entendermos o retrocesso que essa PL significa, por entendermos o retrocesso histórico que é, porque hoje, se nós temos alguma discussão como essa, por exemplo, com esse projeto de lei aplicado, nós não poderíamos estar discutindo isso. E nesse espaço que foi muito aí atacado, que é um espaço esquerdista, que é não sei o que é não sei o que, nós queremos que esse debate esteja dentro das escolas. Porque nós não somos aqui mente hegemônica. Até porque se fôssemos, pode ter certeza que o capitalismo não ia existir. Então, tendo isso em mente, e tendo em mente também que os professores conhecem seus direitos, conhecem seus deveres, assim dizendo, nós podemos concluir que essa PL não nos representa, que esse governo golpista não nos representa e que essa onda de retrocesso que está sendo direcionada ao nosso país não nos representa. E eu entendo, assim, sempre discutir, acho muito interessante fazer essa analogia. Dentro da minha casa, tudo que tem que acontecer lá dentro eu pergunto pra minha mãe. Por quê? Porque ela que sabe de tudo que resolve lá. Então, quando eu coloco uma toalha molhada em cima da cama e ela briga comigo, por que eu acato a direção dela? Porque quem entende de casa é ela. Por que estão aqui? Quem está falando é o professor. Porque quem entende de educação é o professor. E o estudante. E não adianta ter uma família de professor. Por quê? Porque você não tem o espaço de voz, você não tem o poder de pronunciamento para falar desses professores. Quem fala da educação? O professor e aluno. Então é isso que eu queria falar. Justamente por isso, nós entendemos que esse projeto de lei não nos representa. E não adianta ter discurso. Nós vamos falar que não nos representa e que não vai passar. E só for eu desistir agora. Obrigada. Gente, eu vou agradecer a todos que aqui compareceu. Agradecer os companheiros da Fafiche que esteve aqui conosco até no presente momento. Nós estamos montando à frente Fafiche. Nós vamos continuar essa luta. Vamos aproximar da educação básica, dos professores, dos colegas, alunos do ensino médio, do ensino fundamental, porque fascistas não passarão.